Celestial. O que falar de Deus? Como não acreditar na existência de Deus? O que Deus fez para com o vosso Filho, Jesus nos mandando à terra e nos deixando tanto ensinamento, que por Ele foram palavras e ações que foram deixadas. No demais, no tocante, fora o homem que veio escrever. Jesus veio aqui na missão de mostrar que sim, existe o amor, se faz necessário o amor para uma melhor evolução de cada qual junto ao plano terreno. E ele não olhou de forma julgando e nem punindo a ninguém, porque ele foi atrás e na busca de todos aqueles que ali estavam, de classes diferentes, de ações diferentes, que mal visto naquele momento, mas que para ele eram todos iguais, porque eram espíritos que estavam em busca de evolução. E naquele momento, até hoje, não se encontra ninguém igual a Jesus, com tanta luz, com tanto amor, a mostrar o que realmente se faz necessário, olhar para o próximo como a si mesmo, fazer o bem sem olhar a quem, não julgar, não condenar, fazer uma melhor ação, usar da boca uma melhor ferramenta para trazer o bem, disseminar ao bem e não ao ódio. Isto sim for uma tarefa muito difícil, de longa data, que estamos a nos espelhar, muito difícil de seguir, mas se faz com passinhos de formiga necessário para a nossa melhor evolução. Chegar ao objetivo, emanar luz, expandindo não, mas acabando para com a escuridão, fazendo com que a luz seja assim o remédio necessário para o nosso corpo e alma. Quando na bebida da água junto ao tratamento lá em cima, quando passamos no tratamento e recebemos a água é o remédio para que cure tudo aquilo que se faz necessário no nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma e a nossa fé que vai nos transformar. A gente está passando por um período que eu acredito que muitas pessoas estejam pensando onde está Deus nesse momento, com tudo aquilo que a gente está vendo, que está demandando auxílio de praticamente todo o Brasil para o pessoal do Rio Grande do Sul. E eu fui buscar no livro dos Espíritos, até que o seu Cristo aqui, respostas para o que a gente está pensando, né? Então, se a gente não entender Deus, que é a causa suprema, Pai amado celestial, que Ele nos ama, que Ele nos conduz, a gente jamais vai entender o que essas pessoas estão passando. E o livro dos médiuns, dos Espíritos, a parte 3, ele fala das leis naturais. Tem toda a descrição do que está acontecendo. E Ele sendo nosso Pai Celestial, a gente pensa assim, para quem tem 2 filhos, pensemos que a gente não tem distinção de um filho. E seria muito injusto a gente ter esse filho e falar, olha, esse ele vai progredir, ele vai ter dinheiro, ele vai ser bem sucedido, e esse segundo filho aqui, ele vai suprir todas as necessidades do primeiro. Se nós, com defeitos, ainda com tantas imperfeições, a gente não seria capaz de fazer isso com o filho, imagine Deus como Pai Celestial. Então a gente precisa entender as leis naturais, que são as leis divinas também. E onde estão essas leis divinas? Da nossa consciência. Então a gente está num turbulento de pensamentos, de internet, a gente não para, a gente não faz uma prece, não fica em silêncio para a gente entender o que Ele tem para trazer para a gente, qual a solução. Então, a gente não conhecendo e não tendo as respostas, que elas estão, muitas delas no livro, a gente começa a entrar em dúvida quanto à nossa fé, quanto à nossa religiosidade. E eu trouxe um pouquinho dos nossos pensamentos aqui, pautado no livro dos médiuns. E eu trago também, Jesus é Deus, porque ainda tem tantas dúvidas, né? Principalmente quem está chegando no Espiritismo agora, existe uma dúvida que eu mesmo tinha quando eu cheguei, que Deus é Jesus,
Jesus é Deus? Então, o livro dos Espíritos, eles responderam a Kardec quando ele perguntou qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de exemplo. E os Espíritos responderam que é Jesus. E ele foi um irmão celestial e ele esteve aqui na Terra conosco. E, como disseram os Espíritos a Kardec, significa que ele pode ser imitado. Então não tem como Jesus ser Deus, né? Porque ele esteve aqui conosco, como a nossa imagem e semelhança. E Deus a gente não tem como explicar. Simplesmente a gente precisa confiar que existe algo que nos guia, nos cuida, e ter fé que está tudo certo dentro daquilo que Ele planejou para a gente. Assim, mais do que existir, podemos viver a nossa vida com um propósito e darmos seguimento nas tarefas iniciadas por Jesus. Eu sempre trago aqui que não tem como a gente seguir alguém que a gente não sabe quem é. Então a gente precisa saber quem é Jesus. A gente precisa ler as parábolas, ler o tempo que ele esteve aqui, o que ele projetou. Que tarefa foi essa que ele iniciou? Ele era um ser puro, ele nem precisava ter vindo para cá. E ele se diminuiu, veio para cá, desde quando chegou não foi nada fácil a vida dele. Teve perseguidores, e o desfecho a gente sabe o que se deu. E nós, no Espiritismo, nós não temos mais o Cristo crucificado. Né? Como muitas pessoas, elas gostam de falar do sangue derramado, falar da crucificação, e a gente já tem, graças a Deus, Deus conosco, e Cristo caminhando conosco, porque Deus permitiu. Então, a gente precisa, não é amanhã, é hoje, saber quem é. Não é quem era, é quem é, porque Ele está conosco. Então, assim, a gente pode usar as leis divinas que já estão no nosso espírito, na nossa consciência, e seguir os ensinamentos de Jesus, para que a gente comece a ter uma vida, a partir de agora, pautada em algo melhor, não nos pensamentos que a gente vem cultivando ao longo da nossa existência. Eu costumo falar, e muitas pessoas acreditam, que Jesus vai voltar. Eu acredito que quando aqui ele esteve, daquele nunca mais saiu. Ele vive no coração de cada qual, a cada ação boa, seguindo os exemplos que ele aqui deixou. Então, para muitos ele irá apontar. Para mim, daqui ele nunca partiu com exemplos, ações e tudo que ele fez até a presente para conosco, com benevolência. E quando precisamos de amparo, é a Ele que nós pedimos, é a Deus, a Jesus, a espiritualidade. Viemos até a casa um domingo de sol em busca de algo maior, algo melhor para nós, para vocês, para aqueles que estão lá fora, precisando de amparo, porque cada palavra que aqui dita é expandida energia para com a espiritualidade, para que chegue junto com o universo e o mesmo seja tratado e direcionado para cada qual que precisa. Então não somos fechados para o amor, estamos aqui para expandir o amor e a luz, entregando ao tempo e a palavra que é necessária para a melhor evolução daqueles que necessitam de tratamento, amparo e um melhor atendimento. E nós seremos felizes o tempo todo na Terra, encarnado? Muitos fatores de perturbação iniciaram logo nos primeiros anos de vida. E o Espiritismo nos traz alguns esclarecimentos sendo a causa provável a opção do próprio Espírito. Então, seja a situação que nós estamos passando hoje, era algo que já chegamos aqui sabendo o que ia acontecer, mas a gente não tem a total consciência plena pelo véu do esquecimento. Mas a gente sabe que a gente precisa fazer alguma coisa. E o Livro dos Espíritos, na questão 920, Kardec pergunta: pode um homem gozar de completa felicidade na Terra? Os Espíritos respondem que não. Por isso, as oportunidades reencarnatórias nos foram dadas por meio de provas, expiações ou missão. Por isso, os males, seja eles quais forem, devemos viver com resignação e aceitação. Aqui quando falado do velho esquecimento, e como colocado em amor,
Nós podemos colocar para com os nossos filhos quando no nascimento. Eles vêm puros, eles não têm ódio, eles não têm preconceito, eles brincam com qualquer criança que chegar perto deles. E a sociedade e as nossas ações faz com que crie-se algumas coisas de negativo para com as crianças. Então chegamos aqui puro porque Deus nos entregou puro pelo véu do esquecimento, e ao longo da vida vamos transformando-nos de uma forma negativa ou positiva de acordo com o que venhamos a receber, e colocamos diversas coisas na cabeça, como um corpo perfeito, a maneira perfeita de falar, de andar, de agir, de ser, quando na verdade se faz necessário fazer aquilo que melhor faz junto a Cristo. A melhor conduta, a melhor cena de luz, a melhor ação em luz, é o melhor sentimento de cada qual. O corpo é seu, você tem que cuidar. Mas se você está se sentindo bem, quem vai te julgar quanto a isto? Nós ganhamos o corpo para cuidar. É o nosso caminhar para com Cristo. Temos que cuidar da saúde da mente e em busca do conhecimento. Mas cada qual nasce de um jeitinho, cada qual tem uma cabeça e um corpo para cuidar. Mas o ensinamento do amor, esse cabe para todos. E nós planejamos estar aqui para enfrentar algumas batalhas. Mas isso pode ser mudado. Porque quando a gente começa a caminhar de forma diferente, a gente começa a viver no bem, a gente pode até ser culpado de alguns eventos que estavam predestinados a acontecer. Então, o tema que eu trouxe, todo momento, a gente pode se reconstruir, sim, todo momento. Basta que a gente tenha consciência de que o caminho tem que ser diferente daquilo que a gente está vivendo. E aí eu trouxe os 3 tipos de reencarnação, que por prova são as dificuldades que solicitamos passar voluntariamente. Que são, pode ser a riqueza ou a pobreza, a beleza ou a falta dela. E que, se bem suportados, resultarão em progresso espiritual. Isso não tem nada a ver com provas cometidas com erros cometidos no passado. Temos a reencarnação por expiação, que é o resgate por meio da dor de erros cometidos anteriormente ou o uso errado do livre-arbítrio, conosco ou com outras pessoas. E a admissão, que é a realização de qualquer tarefa de pequena ou grande relevância. A gente tem um exemplo de reencarnação de missão, que é o Chico Xavier, temos o Divaldo e muitos outros que eles vieram aqui com missão a cumprir. E agarrada, né? Ferozmente. E a compulsória é aquela quando a gente não tem como escolher. A gente precisa sair do plano espiritual urgentemente, então não tem planejamento, não tem nada. Eles pegam a gente rápido de lá, faz pra cá, pra gente se virar aqui. Não tem jeito. E é uma grande oportunidade, né? Da gente começar ali melhorando, porque é ali onde a gente começa. Todo mundo, ele chega na vida com uma família, seja ela gerado ou adotado, todo lugar você tem uma família. Não tem jeito. Ninguém chega e é despejado ao léu no primeiro momento de vida. Então todo mundo que chega aqui, em algum lugar, ela precisa viver, enquanto ela não pode andar com os próprios pés. Então, a família é um grande plano de Deus e o nosso maior desafio, porque é lá que a gente começa, né? A ter educação, a respeitar as pessoas. A gente precisa de alguém que nos coloque limites. A gente não chega numa praça de alimentação com uma criança e ela pega o lanche de alguém e começa a comer. Ali, bem pequena, ela já sabe que aquilo, ela já tem um limite, ela precisa pedir. E o Livro dos Espíritos, a questão 775, Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? A resposta é uma recrudescência, que quer dizer agravamento do egoísmo. Mesmo assim, a gente já vive um
é uma das coisas que a gente precisa trabalhar. Não tem como falar, eu não sou egoísta em nada, porque em alguma coisa nós ainda somos. É algo que a gente precisa trabalhar urgentemente. Pensemos em nossa vida como um grande governo onde temos que organizar, equilibrando a vida material e a espiritual, administrar a saúde física e mental, a família, os estudos, o trabalho material e a vida espiritual, para que, ao longo da jornada, não nos percamos. Então, a gente precisa agir como se a nossa vida realmente fosse um governo, algo que a gente precisa administrar. Porque eu não posso ser somente espiritual, não posso ser somente material. A gente precisa usar. E se a gente não consegue fazer isso de uma forma sábia, organizando o nosso tempo, a nossa vida, a gente acaba se perdendo, né? Que é o que vem acontecendo na nossa família. A gente não usa como exemplo, porque a gente acaba assumindo algumas responsabilidades e alguma coisa tem que ficar por trás. Ou a gente trabalha, ou a gente estuda, ou a gente trabalha aqui com o plano espiritual. E a gente precisa, quando eu pergunto, o que a gente veio fazer aqui? A gente precisa primeiro se conhecer. Que recursos? O que eu preciso fazer? Aonde meu coração vai mais? É aquilo que eu vou dar maior atenção. Mas eu tenho que ter a consciência que todos os outros campos que me rodeiam, eles precisam de atenção. Então, aquilo que é mais benéfico ao meu desenvolvimento, a minha evolução, eu vou dar um pouquinho mais de atenção. Mas as outras áreas, elas não deixam de ser importantes. Então, a gente precisa cuidar da saúde física. Por quê? Fazer academia, eu vou ficar bombado? Não necessariamente. A gente precisa ir em algum lugar para a gente mover o nosso corpo, lubrificar as nossas juntas, porque a gente está ficando muito tempo sentado. A gente não se movimenta mais. Então, estão existindo agora muitas doenças, coluna, joelho, falta de disposição. Então, quando a gente começa ali, mudar um pouquinho a alimentação, beber um pouquinho mais de água e se movimentar, automaticamente a gente já começa a sentir algumas melhoras no nosso corpo. Tem gente que não tem vontade de viver mais, nem de levantar da cama, e aquele movimentinho que ela vai fazendo já é algo que já começa a gerar um outro tipo de energia. E a saúde mental. A gente precisa muito cuidar da saúde mental, ter muito cuidado com aquilo que a gente assiste, esses vídeos frequentes, porque a internet é programada, você assiste uma coisa e vai trazer igual. Né? E aí a gente está o tempo todo num olho fixo numa tela, a gente não lê mais, a gente não pesquisa mais, coisas que a gente precisa com a nossa mente para trabalhar. A gente não tem mais trabalho, vem tudo pronto. Então, assim, com o tempo, o que vai acontecer? A gente está atrofiando o corpo e atrofiando a mente. E a família, a gente precisa cuidar da gente primeiro, para que a gente esteja bem, para cuidar dos nossos, né? Porque a gente precisa apoiar o marido precisa apoiar a esposa, e os filhos são pessoas que a gente está criando para a vida. Né? Então, assim, que tipo de pessoas que nós estamos deixando aqui? Eles vão cuidar, eles têm educação, eles sabem o que é Deus, eles sabem o que é Jesus, eles sabem o caminho certo. A gente não pode deixar nossas crianças viverem da maneira que elas querem. E os estudos, né, para a gente evoluir com o nosso viver. O trabalho material é para que a gente tenha alimento mesmo, para que a gente consiga viver. E a gente precisa ali, ao longo da nossa jornada, se esforçar para tomar as rédeas disso. Então, quando a gente estiver se perdendo, a gente precisa voltar para nós de novo e falar mais um replanejamento. Outro momento de reconstrução. A gente acorda todos os dias para mais uma chance de a gente reconstruir a nossa vida. E aqui, eu trouxe esse desenho, quem estrutura a vida sobre base sólida é capaz de sustentar grandes tempestades. Então, ensine seu filho a andar pelos caminhos certos, e você não vai ter trabalho no futuro. E não, eu vou até falar um pouquinho mais para frente sobre isso, porque não é questão só da gente da educação, eles são espíritos, lembram? Eles são espíritos que eles vieram aqui também com a bagagem deles, com as missões deles, então não adianta a gente, não, esse espírito está desse jeito, tudo
caminho, você mostra o caminho. Então, o que eu estou fazendo? Para mostrar o caminho. Agora, se ele vai seguir ou não, é com ele, somente com ele. E ali são as raízes, né? São as raízes criadas dentro da nossa casa, do nosso lar, com aqueles que convivem conosco. E aí, eu trouxe o desenho, né? Porque quando a gente tem raízes profundas, nenhum movimento, nenhuma tempestade vai nos tirar dos eixos. Elas podem balançar, mas elas não vão nos derrubar. E a nossa condição atual? O livro dos Espíritos, na pergunta 644, para certos homens, o meio onde se acham alocados não representa a causa de muitos vícios e crimes. Aqui que entra aonde a vida do outro a gente pode ajudar, mas a gente não vai fazer por ele. E os Espíritos respondem, sim, mas é uma prova escolhida pelo Espírito, em estado de liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência, a superação de si mesmo. Então, passamos um tempo nos preparando na erraticidade para este retorno. Então, se o espírito é alguém que ele tem dificuldade com o dinheiro, ele tem dificuldade de domar de adquirir as coisas dos outros, então o que ele vai pedir? Para vir uma família muito pobre, extremamente pobre, para que ele consiga superar a tentação do furto. Então a gente vê, tem muitas questões que poderiam ser auxiliadas sim, mas infelizmente a gente não tem. Então aquela criança que ela tem educação, que ela tem ali um bom caminho para ser trilhado, sempre a gente vai conseguir garantir isso? Não vamos. Então é uma responsabilidade dele, que ele pediu para vir nessa condição, para ele superar a si mesmo. E a erraticidade é aquele período que a gente vai do desencarne até a reencarnação novamente. Então, quando a gente desencarna, a gente depois de um tempo passa a ter consciência do que éramos, do que somos ainda, né? Porque a gente também morreu do corpo, né? Que a gente é a mesma coisa sempre. Então, a gente vai ter consciência do que a gente se propôs a fazer, do que a gente prometeu. E chegando lá, infelizmente, muitos de nós não conseguem. E a gente implora para vir para cá de novo, mais uma chance. Aí quando chega aqui, a gente esquece tudo de novo, porque a gente quer ter uma vida livre, feliz e tranquila. Na verdade, quando viemos para cá, nós viemos com um livro com páginas em branco. Mas junto à espiritualidade, passamos um período no qual nós fomos a estudar e ser tratados na parte espiritual. Quando aqui chegamos, desde acabarmos com dívidas, acabamos agregando mais dívidas para voltar para o plano espiritual. Porque aqui, planeta de provas e expiações, vêm as facilidades e acabamos por nos desviar do caminho correto, o que for ensinado por Cristo. E aí, a cada dia temos uma página em branco para podermos escrever da vida aquilo que melhor faz necessário para nós. Mas é uma dificuldade muito grande, porque vêm sim as coisas fáceis e as difíceis e acabamos por desviar do caminho. E por muitas vezes a matéria passa a ser o melhor objetivo a ser alcançado, o ter e não o ser quem eu sou. E passa a ser o que eu tenho. Por muitas vezes vemos as pessoas chegarem e se vangloriar pelo que é e não pelo que faz, pelo que ela tem e não pelo que ela faz para com o próximo. É ruim ter muito? Não é ruim, desde que você saiba usar aquilo de uma melhor forma. Porque já pensou se não tivéssemos os empresários, não tivéssemos as pessoas com posse para administrar o nosso país, não tivesse as empresas pela qual nós tivéssemos que trabalhar o dia a dia para ganhar o pão, e não fosse dividido de uma melhor forma isso, ou melhor visto, que nós temos que acreditar. Hoje temos aquilo que realmente precisamos ter, de acordo com a nossa necessidade. Se está fugindo disso, está faltando conhecimento, eu tenho que me movimentar e correr atrás, junto à fé
e ao conhecimento para galgar algo maior. Porque ninguém vai olhar para você e vai falar, você vai ter um aumento de salário sem você ter um merecimento, sem você ter ido em busca de um conhecimento maior da sua empresa. Ninguém vai olhar para você, hoje você está maravilhoso, eu vou te dar um aumento. Não vai fazer isso se você não correr atrás do conhecimento para uma melhor evolução dentro do espaço a qual você está. É difícil, muito difícil. Para cada qual é muito difícil, mas se faz necessário para a nossa melhor evolução. Se faça presente. Aí ele disse que é difícil, né? Todos nós achamos que é difícil mudar. Nós podemos mudar a nossa condição atual? Aí na pergunta 909, Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Os espíritos respondem que sim, e frequentemente fazendo um esforço muito insignificante. Então, com um pequeno esforço, podemos dizer com convicção que tudo que ainda tenho de ruim vai passar. Eu deveria ter mudado, mas vai melhorar. A gente está aqui para corrigir as nossas mazelas. Não é que ela vai passar por si só, vai ter o esforço nosso. E o que eu tenho de bom pode se intensificar, porque o verdadeiro eu me permitirá viver em paz agora e na eternidade. Porque a gente precisa achar um recurso que a gente, embora a gente esteja no mesmo turbilhão de problemas, a gente tem que focar, a gente tem que seguir um objetivo. A gente não pode se perder a cada evento ruim que acontece. Então a gente tem que estar constantemente voltando para nós e tomando de novo o rumo. E quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve, então tanto faz. Quando a gente não tem uma profissão, quando a gente não se instrui, a gente tem que contar com a sorte, porque a gente tem que aceitar o que as pessoas fazem para a gente. E a gente, na maioria das vezes, fica à deriva esperando a sorte chegar. E eu sempre vejo aquela frase, né? Não é sorte, é Deus. Sim, mas tem que ter um esforço. Não é só sorte, não é só Deus. Ele nos apoia, ele nos ama e ele nos conduz, mas a gente precisa correr atrás das coisas. E se a gente não tem um plano para a sua vida, outra pessoa não tem. Quando estamos à deriva, qualquer um pode tomar as rédeas da nossa vida. Aí na questão 459, do Livro dos Espíritos, traz: influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta dos Espíritos é: influem muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que no ordinário são eles que nos dirigem. Então a gente, antes da gente chegar na casa espírita, a gente não tem a noção do quanto que somos governados pelas intuições. Então, se a gente ali não se melhora, não estuda e a gente não consegue subir o nosso nível, a nossa energia fluídica, a nossa vibração, a gente vai se afinizar com quem? Com aqueles que não querem a nossa evolução. E as sugestões que vamos recebendo não são boas. Né? Porque a gente, ao longo do caminho, a gente vai encontrar com inimigos, porque a gente não era bonzinho, não. Então, a gente chegou aqui, se eles nos acharem e ver que a gente está à deriva, sem propósito, sem perspectiva de futuro, sem se instruir, o que vai acontecer? Eles podem sim tomar as regras das nossas vidas e a gente vê isso muito acontecendo. Ele vai passar um videozinho que eu... Depois eu ponho a Débora na cabeça. Eu tinha uma briga no Brasil, uma coisa assim.
Depois eu volto o videozinho, porque ele ficou baixinho e esse computador ele às vezes para de funcionar. Ali ele está colocando a cruz de tudo que é ruim na vida dele nos obsessores. E aí o obsessor é obrigado a ir lá e falar: meu filho, mas não é a senhora não, é você mesmo, você já acorda reclamando. Né? Então ele dá até um conselho, ele fala: eu já até se confundindo. Dá até um conselho, isso é coisa do seu mentor, não é, Bruno, meu? Então a gente precisa tomar cuidado, que às vezes a gente acaba colocando a culpa naquele que não é real, a culpa é nossa mesmo. Então, todo o processo de restauração, eles nos põem em um campo de batalhas. Então, todo o processo de restauração, eles nos põem em um campo de batalhas. E como reconstruir a vida? Porque toda vez que a gente decide a mudar o nosso caminho, existe um turbilhão de coisas que não querem que mudemos. Então a gente precisa diariamente se esforçar para que essa transformação aconteça. Então não importa a circunstância atual, você precisa decidir agora, é hoje, tomar as rédeas da sua vida. Então a gente precisa tomar posse daquilo que a gente se comprometeu, que a gente se propôs a fazer. Nós temos algo importante para fazer aqui. Então, tudo bem, eu tenho um esquecimento, eu não sei o que eu tenho que fazer aqui, mas eu preciso começar caminhando os caminhos de Jesus. E sabe quem pode ajudar? É você mesmo. A única responsabilidade é sua. A gente chegou aqui sozinho e a gente vai sair dessa vida aqui sozinho também. E tudo aquilo que a gente levar foi responsabilidade nossa. Eu não posso agregar nada a ninguém, nem o que foi bom, nem o que foi ruim. Inspire-se na trajetória de Jesus para viver uma boa nova, para viver uma jornada através da sua boa nova. E o que era uma boa nova de Cristo? A gente vivia num mundo onde a gente acreditava que Deus era primitivo, que tudo estava errado, a gente não tinha esperança. E veio Cristo para mostrar um novo caminho, para mostrar as verdades. Ele trouxe que através do pensamento a gente não pode prejudicar alguém, a gente pode favorecer ajudar alguém, a gente pode melhorar, a gente pode ser como Ele. E muitas vezes Ele disse isso, que nós somos deuses. Porque
que a gente tem sim a capacidade de fazer qualquer coisa que nos propomos, desde que a gente queira e a gente se prepare para isso. E aí eu pergunto, será que a gente se conhece o suficiente? E a gente sabe para onde a gente quer ir? A gente tem um planejamento de vida? A gente consegue, eu vejo isso muito quando a gente está procurando empresa, e eles perguntam, fala um defeito, fala uma qualidade, a gente nem sabe falar da gente porque a gente não se conhece. Então, qual é o seu ministério? Né? Qual é o nosso ministério? E o ministério é a execução de uma tarefa, uma obra, uma atividade, um trabalho, a ocupação exercida, um cargo, uma função. Então a gente tem total responsabilidade nas execuções de todas as tarefas que elas chegam a nós. E qual é o nosso legado? O legado é a nossa missão, é deixar algo de valor ou não. A gente vê que algo de valor que a gente vê são muitas obras. Mas e a gente consegue deixar a nossa marca, a nossa essência, onde a gente está, onde a gente passou? Né? Qual é o sentimento que as pessoas têm sobre nós? Qual a lembrança que as pessoas têm de nós? Então a gente tem que ter essa responsabilidade, porque, como dizem, né, viva o Evangelho, se for preciso, use palavras. Então a gente precisa ter uma conduta cristã ao ponto da gente falar, da pessoa olhar pra gente e falar, não, essa pessoa só faz mal pros outros, essa pessoa é cristã. Qual é a impressão que as pessoas têm da gente? Então que a gente possa deixar um legado de pessoas que levaram o Evangelho a todos aqueles que precisaram. Deixa eu ver uma frase que eu achei muito legal. Que toda vez que a pessoa vem na casa espírita, a gente precisa motivar e reativar que Deus está sempre no controle. Então que a gente possa entregar as coisas para Ele. Coloque na mão dele, vai ter coisa que não vai ter jeito, não vai ter solução, a gente não tem como ter uma resposta imediata, mas a gente pode se recolher e vibrar, pedir com toda a intenção. Se a gente não consegue fazer isso, a gente pede para alguém ter que fazer. Tem a caixinha ali de vibrações, eu sempre falo isso. Se a gente não consegue vibrar por alguém, se a gente não consegue fazer isso por nós, coloca ali na caixinha. Porque tem trabalhos aqui sempre e a gente faz vibração para todos aqueles que precisam. E a outra frase que eu ouvi foi que lutamos pelas pessoas até para quem te ajuda. Até que ela consiga fazer isso sozinha. Porque a gente já teve muitos exemplos de que a fé, a prece, ela trouxe cura, a pré, ela trouxe renovação. E nem foi feita por nós. Então sempre tem alguém orando por nós, nos auxiliando, seja encarnados ou desencarnados. Porque também tem muitos dos nossos no plano espiritual, que nos amam. Quantas vezes a gente, várias encarnações que tivemos, quantos pais a gente tem, quantos avós a gente tem, e eles nos auxiliam. E juntos, o nosso ministério e o nosso legado, eles marcam uma condição de passagem por aqui nessa existência física. Então, que possamos ser um ponto de transição na vida das pessoas. Tudo que chegar a nós, que for ruim, que não vai embora sem que a gente tenha feito nada. A gente precisa estudar o Evangelho, fazer leituras, e sempre haverá pessoas que a espiritualidade vai trazer para nós, para que a gente consiga levar uma palavra, levar um incentivo, até para aquele que não disse que está precisando de ajuda. A gente sente que a gente precisa falar, que a gente precisa ajudar. Então, que possamos ali nos instruir para que a gente consiga trazer motivação para aquele que está sem esperança. Então, não sabeis que um pouco de fermento levei da massa toda, da 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Paulo diz sobre o crescimento interno. Ele acreditava que tínhamos que ser massa pura, sem orgulho, sem maldade e sem vaidade. E uma vez massa pura, poderíamos acrescentar o fermento da verdade, da sinceridade, do Evangelho, que, conduzindo na nossa vida e no mundo, começa a fermentar.
Então, isso para mim está dando certo, a gente vai dar o caminho, a pessoa ela vai seguir se quiser. E lembrando que ela também tem ali a sua cota de sofrimento, de aprimoramento. Então a gente não pode fazer pelo outro. A gente vai dar ali as indicações do que para a gente está dando certo. E na dúvida, é o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele do começo ao fim, ele nos traz instruções de como devemos proceder, de como devemos viver e de como a gente seguir os caminhos de Cristo. E um fruto, certamente, foi uma semente bem cultivada em terra fértil. Então, toda e qualquer planta, tudo que a gente vê que nasceu, um dia ele foi uma semente. E as conquistas, resultados de objetivos marcados pelo planejamento, esforço, cultivando uma mente determinada. Então, é tudo aquilo que a gente está falando na palestra inteira. É planejamento, é ver qual é o nosso objetivo, é puxar as rédeas da responsabilidade para nós, daquilo que cabe a nós. Porque cada um tem a sua responsabilidade devida. Então, a gente não pode fazer para o outro, a gente pode dar o caminho, mas o trilhar vai ser de cada um. Cultive a fé. O grão de mostarda, a menor de todas as sementes, e quando cresce, é uma grande hortaliça. Esse também é uma parábola. Ele refere-se ao crescimento externo que podemos ter se tivermos fé, mesmo que seja bem pequena, é confiar. Então, quando a gente está em dificuldade, que a gente se concentra e leva o pensamento ao Pai, a espiritualidade, ela manda alguém no seu auxílio. Ela vai te mandar uma música, ela vai te mandar uma frase, ela vai te mandar pessoas que podem apenas estar perto da gente, elas vão nos fazer bem. Porque a gente sabe que no passe a gente tem a posição de mãos, mas é necessário? Não. Não é, a gente pode ali energizar a pessoa com a nossa energia, com o nosso sentimento, desde que a gente projete esses bons pensamentos, essa energia para aquela pessoa. Então, assim, quando eu pego, eu sempre, todo mundo que eu fico perto, eu vou ali tentando soltar um pouquinho de energia, um pouquinho de amor, e vou pedindo ali para Deus conduzir essas pessoas. Porque todos somos sofredores, todos estamos no mesmo barco, ali todo mundo lutando para ter uma vida melhor. Então, se eu transmito uma energia que está parada em mim, a espiritualidade automaticamente me deposita no alto. Então, assim, vai ficar cansado? Não vou. Não vou, porque a gente está ali fazendo a transfusão das energias. E aprendamos a usar os recursos que temos. A gente tem internet, a gente tem um monte de coisa que a gente está usando para quê? Só para ficar distraindo a nossa mente. Então, que a gente possa pegar todos os recursos que nós tivermos e usar. Né? Como o Eduardo sempre fala da história do trator, eu posso, pela minha fé, tirar uma montanha daqui para cá, mas se eu tiver um trator, é muito mais fácil. Eu já utilizo o recurso que eu tenho. A gente precisa de fé? Sim, mas a gente também precisa usar o que tem. E as nossas escolhas, né? Entre o berço e o túmulo, é importante que nós não percamos dentro da inutilidade. Aí depois eu penso um vídeo, né? Então, entre o berço e o túmulo, é importante que não nos percamos dentro da inutilidade. Nos vazios da vida, entre o pensamento repetitivo no passado e nem nas expectativas do futuro. E se você está aqui agora, já decidiu ter uma vida nova e que faça sentido em duas opções: sentido de significado e sentido de direção. Então, a gente já está na nossa casa, a gente já está aqui, a gente está dando palestra, a gente vai tomar um tratamento. O que a gente vai fazer com tudo isso agora que a gente vai embora? Vai ficar aqui? Não, a gente vai levar com a gente. Então, a gente estar aqui, a gente precisa primeiro saber o que a gente precisa, né? Ter sentido esse significado, porque se não tem sentido é um objetivo que eu vou largar rapidamente, e sentido de direção. A gente já sabe que o caminho é Cristo. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Na dúvida, segue Jesus. Ora e segue Jesus. A gente não vai fracassar. Um caminho que tenha clareza deve estar focado no presente, sem nos preocuparmos com o passado e nem com o futuro, mas com foco em nosso autoaprimoramento. Então, por que a gente está vivendo um mundo de pessoas ansiosas?
ou depressivas. Então, o depressivo está vivendo lá no passado e o ansioso está vivendo no futuro. E aqui nos nossos pensamentozinhos, onde são nossos pensamentos? O que os outros vão pensar se eu tentar ser alguém melhor? A gente é julgado por ser cristão. As pessoas duvidam que a gente realmente está fazendo uma bondade sem interesse. E a gente vê pela cara, a gente vê pelo gesto, a gente vê pelas palavras. Então a gente não precisa se importar com o que o outro acha, não interessa o que ele acha, o que interessa é o que eu sou. Se eu sei o que eu sou, não interessa a opinião de ninguém. O passado, ele está se repetindo, então ali são as ideias que vão, a gente pensando automaticamente, frequentemente, e a gente pode ter intervenção do obsessor. Ele sabe onde dói, ele sabe onde a gente fraqueza, então ele vai ficar ali. Mesmo que a gente queira sair dali, a gente vai ter um pouco de dificuldade. No futuro, está ansioso. Então, no futuro, como dizemos, o futuro a Deus pertence. Todo dia pode ser feita uma nova história. Não tem como a gente saber o futuro. Nas crenças limitantes, que acreditei sobre mim, temos as âncoras. Então, se a gente não consegue se libertar das amarras, se libertar das âncoras familiares, dos pensamentos, daquilo que fizeram de nós, que a gente pensa que fizeram, a gente pode pedir ajuda a um profissional, psiquiatra, psicólogo. Ele ali vai nos dar a direção. Então a gente precisa saber quem somos, contar com a ajuda da espiritualidade e a ajuda do profissional. Então vamos focar no alvo e amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a mim mesmo. Então eu creio em Deus, eu amo a Deus e eu amo a mim. Também me cuido, aí eu exteriorizo para o próximo. E fora do alvo, eu me preocupo com os outros vão pensar, reforço as crenças limitantes, outros me deixam com a sensação de não saber para onde eu vou, porque não me sinto em paz, a gente acaba perdendo a identidade, a gente perde a referência, se a gente não souber quem a gente é. A gente fica remoendo o passado, fica ansioso no futuro. Então, onde eu devo focar? No agora, onde está meu corpo, onde está meu corpo? Eu vou perguntar no passado, eu vou perguntar no futuro, está aqui. Então por que eu vou me preocupar? O que passou, passou. Não tem mais o que fazer. No futuro, eu posso recomeçar, reconstruir. Eu tenho que me preocupar com o agora. O que eu estou fazendo aqui? E se eu focar no alvo, o que eu ganho? Quem é o alvo? Nós. Eu ganho Deus, eu ganho o agora, o presente e eu ganho energia. E você vai encontrar algo incrível, que é você. Quando a gente foca em nós, a gente primeiro encontra um ser extraordinário que Deus pôs aqui, ele confiou em nós em muitas tarefas. Ninguém está aqui fazendo nada. Eu custa acreditar que alguém está nessa existência fazendo nada. Alguma coisa a gente está fazendo. Então, a gente tem que desconfiar também se está tudo indo bem, porque a gente sabe que a gente tem ali trabalhar, fazer umas coisas que a gente não está fazendo, está tudo muito bem, alguma coisa está errada. E o segredo do sucesso é aprender como usar a dor e o prazer. Eu uso a dor para me transformar, eu uso o prazer com moderação, porque a gente também não pode viver só de trabalho, só de estudo, só de provocação. A gente precisa também ter um minuto de lazer, a gente sair com nossos filhos, a gente assistir um filme, comer alguma coisa que a gente gosta. E em vez de deixar que nos usem, porque quando a gente não domina as situações dominam a gente. E assim, está no controle da vida. Isso nos dá um prazer imenso quando a gente está no controle. Sensação de que eu estou sendo útil. Sensação de que, sim, minha vida está fazendo sentido. Se nos afligimos constantemente com os eventos externos, o sofrimento não é causado pela coisa em si, mas com a sua própria avaliação a respeito. A gente pode estar atuando em julgamento. Então, se está todo mundo aqui para evoluir e a pessoa ainda não está conseguindo, a gente tem que apedrejar? Não podemos. A gente tem que orar por essas pessoas. A gente precisa ajudá-las de alguma forma, nem que seja pela prece. E aqui não era o que eu queria, mas era o que eu precisava. Então, depois de toda a tempestade, a gente sempre é bem recebido com as coisas boas que Cristo projeta para nós. E se nós não confessamos aprendizes do Evangelho, observemos os nossos próprios passos, aperfeiçoando-nos ao modelo divino, que é Jesus, imitando-lhe a conduta,
adubados e virarmos uma árvore. E para com esta árvore, na busca do conhecimento, explanando em boas ações e atitudes, podemos montar uma floresta, pois estamos a levar ao conhecimento para todos aqueles que necessitam. Às vezes, em coisas simples do dia a dia, nós transformamos pessoas. Ao ouvir, ao cumprimentar, ao chegar aonde você trabalha e dar um bom dia para aqueles que lá estão. Hoje, junto à faculdade, eu faço muito isso, de longa data, já no terceiro ano de Direito. Eu chego junto às catracas e ficam lá os seguranças e o pessoal da brigada recebendo as pessoas. São poucos os que passam por eles e falam assim: boa noite, está tudo bem com você e com a sua família? São poucos que, se perguntar se tinha gente lá, não sabe que tem gente na frente, esperando eles chegarem. E em qualquer momento pode acontecer alguma coisa junto àquele espaço, são as pessoas que irão socorrer a eles. E eles não dão um mínimo de atenção para com as pessoas que estão lá embaixo trabalhando. E por vezes eu passo um pouco distante deles hoje, e eles gritam: boa noite, está tudo bem com você e com a sua família? Então eles sabem que eu existo para eles e eles existem para mim, porque é uma troca de sentimentos simples, que é um boa noite, está tudo bem com você e com a sua família? E por vezes passamos por várias pessoas, as pessoas nos cumprimentam e nós não respondemos um bom dia, um boa tarde, um boa noite. Onde no interior era algo simples, que hoje existente até está presente, já no mundo de hoje é celular. Você vê gente caindo em buraco, sendo atropelado porque está ali no celular o tempo todo e acaba passando a vida uma existência inútil. Perde-se muito tempo usando-se de algo que é uma ferramenta maravilhosa em coisas inúteis. E a busca do conhecimento para com o espiritismo, para com a vida, se faz necessário sim ser mais amoroso para com o próximo. A busca do conhecimento o tempo todo. Não existe idade para se estudar. É grandes as mudanças no dia a dia. O que nós utilizávamos há muitos e muitos anos atrás, que era o fogo, a lenha, hoje tem equipamentos que, se a dona de casa, que para alguns não faz nada, se ela não se instruir, ela não consegue fazer comida, porque no passado era totalmente diferente. A forma de lavar uma roupa, a forma de limpar a casa, os produtos que hoje existem junto ao mercado. Então temos que nos transformar em amor, olhar para o próximo da forma que gostaríamos de ser recebido. Que a nossa fé, que o nosso amor se expanda para o universo, trazendo a cura para cada qual. Eu vou pedir então, já com um pouco de atraso, para que vocês, na data de hoje, não recebam só o tratamento, porque quando fiquei internado, eu fiquei numa situação muito difícil e lá eu fazia oração não para mim, que também não pedia para mim, eu pedia para que o universo curasse as almas que dali nós estávamos tirando, para que curassem todos aqueles que estivessem internados e para que aquela doença se expandisse, que era o Covid, mas de uma forma leve, que não levassem vidas. Eu pedia a cura universal e não para mim, porque eu não era digno naquele momento de pedir pela minha vida, sabendo que tantas outras estavam sendo levadas. Quem sou eu para pedir algo numa situação tão grandiosa como aquela? Entre jovens, idosos, casais, eu era só mais uma sementinha, pedindo e orando para que o mundo se transformasse. Então eu vou pedir para que vocês agora, em oração, para aqueles aqui que se sintam à vontade, fechem os olhos, elevem o pensamento a Jesus, mostre quem você é e o que você veio aqui pedir. Que seja alcançada a graça para com todos aqueles que ficaram junto aos nossos lares, aos nossos familiares e amigos,
para que se expanda junto ao universo a luz do Mestre Jesus. Que a casa seja referência da cura para cada qual que aqui veio, e aqueles que não estão presentes, que cheguem aquilo que é necessário através da água, que se expande por todos os rios, junto ao nosso universo. Que a nossa vida seja luz regada a amor, em melhor conduta, melhores ações, junto àqueles que necessitam de uma melhor aparanto do amor. Sejamos leves, como quando necessário, mas que sejamos a mão pesada para direcionamento daqueles que também precisam, quando na procura de uma melhor conduta. Que não julguemos, mas que sejamos sim o melhor caminho a ser seguido, com as melhores condutas e ações e palavras que podemos levar a cada qual aquele que necessita. Que não usemos a nossa boca para fazer coisas que não é necessário, maldizer, rogar, pragas, trazer sim ao amor, disseminar a luz, indo buscar a Jesus, indo buscar a espiritualidade junto aos nossos mentores. Sendo uma casa cristã, acredito que nós temos sim mentores, espíritos e muito mais para trabalhar para conosco. Sejamos nós a fonte inspiradora de luz para o universo agora conspirar na cura da doença do corpo físico, da alma e do espírito de cada qual. Jesus, gratidão entregamos a Ti junto à espiritualidade. Agradeço a casa por nos receber a cada dia, que nos traz a luz, a verdade e o caminho a cada qual nós temos que seguir. Que chegue no coração de cada qual neste momento o remédio que é necessário para a nossa melhor evolução. Que chegue junto à mente onde estou e onde pretendo chegar. Não deixe para amanhã, comece na data de hoje aquilo que você deseja alcançar. Galgar caminhos, mesmo com passos curtos, mas não ficar parado. Que busquemos a fé para a nossa cura. A casa, ela nos traz o conhecimento, a casa ela nos traz a luz, a casa ela nos traz os mentores, mas a nossa fé irá nos curar. Que assim seja, hoje e por todo sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Tenham uma excelente semana. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que a espiritualidade seja transformadora em cada passo e atitude que vocês tiverem. Pois nós só temos aquilo que é necessário para a nossa melhor evolução. Que assim seja. Graças a Deus.
2.